Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre geometria espacial ou geometria métrica, né? Um dos assuntos muito importantes nas provas, né? De prova de concurso, de vestibular, de Enem e mesmo nas provas, né? Que vocês fazem na escola. E aí para poder falar de geometria métrica, a gente vai dividir essas figuras em 5 partes, que seriam os prismas, as pirâmides, os cilindros, os cones e as esferas. Vamos começar falando dos prismas. Eu desenhei aqui prisma de base triangular, certo? Que você tem, porque para ser prisma é importante que tenha duas bases paralelas iguais. Aqui é um prisma de base triangular, tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Ó, até eu tenho uma figurinha aqui para mostrar para vocês, ó. Tem um triângulo em cima, um triângulo embaixo, enfim. E as laterais são formadas por retângulos, ok? Aqui nós temos um prisma de base quadrada, ó. Um quadrado embaixo, um quadrado em cima, certo? E nós temos as laterais formadas por retângulo. Ó, tem uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Não são todas que eu tenho, tá, pessoal? Mas essa eu tenho. Então, aqui eu tenho uma base quadrada embaixo, uma base quadrada em cima e aqui as laterais formadas por retângulos. Aqui nós temos um prisma de base hexagonal. Ó, tem um hexágono embaixo, tem um hexágono em cima e as laterais formadas por retângulos. Mas temos outros prismas de base heptagonal, octogonal e assim sucessivamente. Agora nós temos as particularidades do prisma, que é o cubo, tá? O cubo, deixa eu escrever aqui, o cubo, e que é o paralelepípedo. O paralelepípedo, né? Até você consegue, assim, dar uma familiaridade com o prisma de base quadrada. Mas a diferença aqui, que se aqui eu falo que essa dimensão é A, essa dimensão é B, essa dimensão aqui é diferente, ok? Mas isso não significa que um prisma de base quadrada, você não fale que é um paralelepípedo também, né? Agora vamos falar do cubo. O que acontece com o cubo? Todas as arestas são congruentes, tá? Então o cubo aqui, né? Vamos pegar eu tenho um cubo aqui. Nós temos aqui formado por 6 quadrados, tá? Então todas as arestas elas são congruentes. Bom, falamos dos prismas, vamos falar das pirâmides agora. E existe a pirâmide de base triangular, né? Que é essa primeira aqui, ó, desenhei algumas pirâmides aqui para vocês. Daí tem uma base só, diferente do prisma que tem duas bases paralelas iguais. A pirâmide vai ter uma base só. E as faces laterais são formadas por triângulo, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma pirâmide aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, certo? Ó, um quadrado embaixo e as laterais formadas por triângulo. Aqui eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, que é justamente essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as laterais são formadas o quê? Por triângulos, certo? Então nós temos aqui, e é sempre assim, se nós temos um hexágono embaixo, que são 6 lados, nós vamos ter 6 triângulos. Se nós temos um quadrado embaixo, nós vamos ter 4 triângulos na lateral. Se nós temos um triângulo embaixo, nós vamos ter 3 triângulos na lateral, certo? Agora, tem uma particularidade. Existe uma particularidade do prisma, que é quem? Que é o tetraedro. O que é o tetraedro, gente? Ó, o próprio nome diz tetra, né? Nós temos 4 faces congruentes, ó, formado por 4 triângulos equiláteros. Esse é o tetraedro. Então, falamos do prismas, falamos das pirâmides, vamos falar agora dos cilindros. Tá? E quando a gente fala de cilindro, né, ó,
Aqui nós temos um cilindro aqui, e o cilindro, quando você abre esse cilindro, né? O que você tem? Você tem, na verdade, um retângulo e 2 círculos. Lembrando que o cilindro, ele funciona como prisma. Ele tem, na verdade, 2 faces paralelas, iguais, ok? Então, tem um círculo embaixo, tem um círculo em cima. E aí, o que acontece? Quando você abre ele, como eu estava dizendo, nós temos os 2 círculos, né? Onde a gente deve saber do raio. E nós temos o retângulo, tá? Que a gente deve saber o quê? Que aqui, essa base nada mais é do que o comprimento do círculo, que é 2 vezes π vezes r, que a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Agora, existe uma especialidade no cilindro, né? Qual que é a especialidade? Falado de cilindro equilátero. O que tem de interessante, de importante sobre o cilindro equilátero? Que quando você faz uma secção meridiana no cilindro, você tem o quê? Você tem um quadrado aqui, Você tem um quadrado aqui dentro. Então, eles gostam muito desse tipo de figura, vamos dizer assim, porque ele não precisa dar muita informação. Se ele der um raio, basta, por exemplo, dar um raio, tá? Só que daí você sabe que o diâmetro são 2 raios e a altura é 2 raios também, tá? Então fiquem bem atentos a essas figuras. Então, a gente já falou do prisma, da pirâmide, do cilindro, vamos falar do cone agora. E o cone, ele é uma figura espacial formada por apenas 2 figuras, tá? Por 2 figuras planas, vamos dizer assim, que é o setor circular, né? E o círculo. Sabe aquela festinha de aniversário, né? Que as pessoas usavam, um chapéuzinho e tal. Então, só que não tinha um círculo embaixo, né? Só tinha um elastiquinho lá que machucava a gente, né? Então, aí o que acontece? No cone, ele que nem a pirâmide, só tem uma base, certo? E a lateral, ela é formada pelo setor circular. Então, na verdade, esse é um setor circular, né? Que está aqui na volta. E embaixo é o círculo, ok? E aí nós temos que saber o raio do círculo, saber que esse comprimento aqui é o 2πr, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, né? Mas tem uma particularidade no cone, tá? Que é chamado cone equilátero. E quando que um cone é equilátero? Mesma situação do cilindro. Você faz um corte meridional nele, e no que você fizer esse corte meridional, você vai ter o que aqui? Um triângulo equilátero, ok? E aí, o que acontece? Muito requisitado esse tipo de figura, porque a pessoa não precisa dar muitas informações para você fazer a conta. Que a hora que você vai fazer o cálculo, você fala, ai meu Deus, parece que tá faltando. E não tá, porque basta ele dar um raio aqui, deu um raio aqui, você sabe o diâmetro, mas o diâmetro é exatamente o lado do triângulo. E aí você consegue calcular a área lateral, área da base, área total, volume. Então, qual a diferença entre a superfície esférica e a esfera, tá? Imagine você, uma bolinha de gude e uma bolinha de ping-pong, gente. O que acontece com a bolinha de ping-pong? Nós sabemos que é só uma casquinha, não é? Essa é a superfície esférica, é a bolinha de ping-pong. Agora, a bolinha de gude já é uma bolinha de vidro e tem vidro dentro, certo? Já é a esfera. Então, o que a gente faz? Aqui a gente calcula uma área, né? Porque não tem nada dentro, né? É oco dentro. Aqui não, a gente já pode calcular a área também, não tem problema. Mas você calcula volume, tá? E o que, por exemplo, aqui eu tenho, olha que belezinha, gente. Eu tenho uma esfera aqui, Tem uma esfera,
certo? E eu vou falar que é esfera, porque tá parecendo uma melancia, então tem coisa dentro, né? Aí a hora que eu tiro, por exemplo, essa fatia aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma cunha, certo? Que a gente vai falar isso depois. E essa casquinha é o fuso, o famoso fuso horário. Nosso planeta, ele é dividido em fusos horários, tá certo? Bom, então tá aí.